Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarus. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. A vida dá sinais na hora de você escolher a sua profissão, para você ser o que você quer ser. Ouvir um som de gastronomia pode ser um sinal. E esse som de moda, hein? Pode ser um sinal. E o de tecnologia? Pode ser. No Senac, você pode ser tudo, porque você aprende a sua futura profissão na prática, fazendo. Senac, para ser o que você quer ser. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7h02. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, substituindo hoje o titular do programa, Cláudio Nogueira. E vamos, antes de apresentar antes de convidar aqui para a conversa o Maurício Cabral, que é o presidente atual, que tomou posse semana passada na ASIC, na Associação Comercial Industrial de Campos. Mas antes vamos dar algumas manchetes do jornal Folha da Manhã, que saiu no sábado, cobrindo o final de semana, mas já no online temos as notícias atualizadas. De qualquer forma, o que ficou muito comentado nesse final de semana foi a briga, de uma certa forma, entre a delegada Madeleine e seu marido com Vladimir Garotinho, que acabou criando uma representação contra ele no Ministério Público. Essa matéria você encontra no site folha1.com.br. Dados, mas antes vamos. Homem é preso após agredir e ameaçar a ex-companheira em Campos. Ele enviava mensagens ameaçadoras e que divulgaria fotos e vídeos íntimos. A gente pensa que isso um dia vai parar, mas está longe de parar. Idoso fica ferido após ser atingido por uma placa em Campos. Clarissa, ela diz que não sou pivô de desentendimento entre meus pais e irmão. Morre em Campos a ativista quilombola Lucimara Muniz. O Dream Team, a equipe americana de basquete, vence a França, garante o ouro no basquete em Paris em 2024. E a pergunta que se faz nos sites de esporte, principalmente os americanos, é a pergunta: qual seria o resultado desse Dream Team de 2024 se enfrentasse o Dream Team de 1992 de Barcelona? Muitos colocaram que seria uma diferença de mais de 40 pontos para Michael Jordan e Patrick Ewing e Scottie Pippen, que foram aqueles grandes jogadores, né? Drexler e todos que encantaram o mundo com o basquete da NBA em 1992. Primeira vez que realmente os profissionais americanos disputaram Jogos Olímpicos. Mas a vitória da França foi até apertada, poucos pontos, 98-87, o que mostra que a equipe de basquete francesa está em alto nível também.
Apesar do jogo contra o Brasil também ter sido boa partida, né? Inclusive o terceiro quarto o Brasil venceu. O terceiro período da partida. Frente fria derrubou as temperaturas neste final de semana. Sábado foi um dia úmido, frio, temperatura que mínima chegou a 13 graus e o destaque é que ainda poderá chegar esta semana. Vamos ver aqui a previsão do tempo para essa semana aqui em Campos. Hoje nós temos 29 de máxima prevista, 14 de mínima. Chance de chuva muito pequena, de 1% apenas. Terça-feira, parcialmente nublado, máxima de 24, mínima de 12. Amanhã teremos uma madrugada fria. E quarta-feira, normalmente a gente na segunda-feira dá essa previsão. Quarta-feira temos máxima de 26, mínima de 15. Mas não se iludam, porque lá pelo dia 17, 18, a temperatura vai a 32, embora a mínima vá continuar baixinha, 15, 16. Vamos então ao nosso programa Folha no Ar. O Folha no Ar, que tem o oferecimento de Clínica Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar, e também nós temos a Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, e Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Esses são os nossos apoiadores aqui no Folha no Ar. Como eu disse na abertura aqui, nós convidamos o recém-empossado na SIC, Maurício Cabral, para conversar conosco. Em primeiro lugar, então, eu quero dar as boas-vindas ao Maurício. Muito obrigado pela resposta. Você que teve quinta-feira a sua cerimônia de posse, na qual eu estive presente, muito bem feita, muito bem realizada e com uma frequência maravilhosa de pessoas realmente de importância na cidade. E eu queria jogar esse nosso papo, Maurício, nessa segunda-feira, exatamente para esclarecer ao nosso ouvinte, porque muita gente sabe a atuação das entidades representativas, mas tem muita gente que não sabe, inclusive gente do comércio e da indústria, e não sabe exatamente o que é feito, qual a diferença, por exemplo, entre a SIC é a Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes, entre a SIC, entre a CDL e a Carjopa. São as três representatividades de classe que temos na cidade. Um bom dia, Maurício. Olha, primeiramente, bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Beto. Bom dia ao Grupo Folha. Obrigado pela oportunidade da Folha. Sempre nos dá esse espaço para a gente comentar. Obrigado, Marcos, pela presença lá na nossa posse. Você abrilhantou lá o nosso evento. Marcos, olha, a gente realmente ficou muito feliz com a posse, porque nós tivemos ali uma representatividade muito grande participando nessa posse da Associação Comercial. E esse é o nosso objetivo hoje, enquanto Associação Comercial. A gente está dando continuidade a um trabalho que já vinha sido desenvolvido pelos meus ex-presidentes, o Zé Luiz Cocar, que me convidou para fazer parte da diretoria, o Leonardo em seguida, e depois o Loureiro. Hoje eu ombreava os meus ex-presidentes, hoje são meus ex-presidentes, mas eu trabalhei ali como vice-presidente ombreando toda a gestão. Então a gente vai continuar com esse trabalho, mas trazendo exatamente essa integração, inclusive foi o nome da nossa chapa, né? Integração, justamente para não integrar somente toda a diretoria da SIC, que já é integrada, por isso que a gente teve uma chapa por aclamação, mas também todas as entidades representativas de classe. E respondendo à tua pergunta, realmente as pessoas têm uma certa... Quem não está próximo do movimento associativista tem essas dúvidas, né? Sobre as ações de cada instituição. Mas olha, ela é muito clara e cada uma tem o seu verdadeiro protagonismo. A Associação Comercial e Industrial de Campos, ela, por ter um escopo mais abrangente, abraçando indústria, serviços e turismo e agronegócio,
né? Mesmo que no nosso nome não venha ali a sigla na nossa formação do agronegócio, mas ela está implícita nas nossas atividades. Nós temos, inclusive, diretoria do agronegócio, da indústria do comércio e serviços, do turismo, isso faz parte do escopo da nossa instituição. Então, a associação comercial ela é mais voltada, tem um guarda-chuva mais abrangente em relação a essas demandas, que é o agronegócio, os serviços, a indústria e o turismo. No caso da CDL, vou tomar a liberdade de falar pelo nosso presidente, Zé Francisco, um abraço para Zé Francisco, ela está, como o próprio nome diz, Câmara de Dirigentes Lojistas. Né? Antes era o Clube de Dirigentes Lojistas, agora é Câmara de Dirigentes Logísticas, mais direcionado para o lojista como em si, mas você vai ver que a CDL também ela tem um protagonismo muito grande em relação a outros segmentos. Por exemplo, fizeram o Comida de Boteco, tem o Campus Fashion Day, que é voltado para moda. Então, porque você vai ver que o Campus Fashion Day, por exemplo, ele está voltado para as lojas. A gente tem uma variedade, muitas lojas voltadas para esse segmento de moda, né, no nosso município. Comida de Boteco foi um outro movimento que a CDL fez abraçando. Então, o escopo da CDL é mais direcionado além de ser direcionado para lojas, você vai ver que ela tem uma capilaridade para outros segmentos. E o presidente anterior, por exemplo, o Edivar, ele fez um trabalho muito voltado para o turismo, abraçou essa pasta na formação do Caminhos de Fé, que é uma atividade que a gente acredita como serviço e indústria, que são pilares ou molas chefes para o desenvolvimento diversificado da indústria do petróleo. Ponto. Carjopa é uma instituição que foi criada já tem um bom tempo, mas que ela cuida aqui do entorno, do centro da João Pessoa e adjacências. Então você vai ver que ela é pontual nos assuntos que são voltados para esse núcleo aqui do centro da cidade. Eles têm ali aquela formação de pontuar. Olha, nós temos com esse problema pontual de carga e descarga da faixa, da ciclofaixa, ou do bueiro, ou do calçadão. Então, eles estão próximos ao centro da cidade, então eles vivem o centro da cidade, então eles têm uma resposta muito rápida, junto com a iniciativa pública, de posicionar como é que está o centro do município. A Carjopa, eu me lembro muito bem que quando eu vim a Campos começar a trabalhar pós-aposentadoria, da área de esporte e tal, eu fui testemunha de uma obra muito grande aqui no centro, que parou quase 2 anos e que foi, de uma certa forma, a luta muito grande, por exemplo, do Eduardo Chacur. Sim, do Eduardo Chacur. Na época da Carjopa, e que essa obra seria, a princípio, para esconder ou para colocar de forma subterrânea os fios. Aquela poluição visual. Aquela poluição visual que continua, né? Nós tivemos um sacrifício de 2 anos e pouco. Foi um grande sacrifício. Um grande sacrifício, porque causou realmente transtornos terríveis à cidade. E, no final das contas, o objetivo principal não foi atingido. Não foi atingido, né? Sim. No caso da Carjopa, hoje está sendo presidida pelo nosso amigo, parceiro e co-irmão o Nilson Ataíde, que assumiu agora no lugar do Expedito. E realmente aconteceu isso no centro da cidade. Nós ficamos aí 1 ano e meio, praticamente, eu não vou precisar agora, mas depois a gente coloca essa informação. E nós tivemos ali várias coisas que contribuíram para esse movimento do centro, né? Primeiro, tivemos a falta de acesso dos ônibus ou da mobilidade, as vans, aquela coisa toda, depois que veio aquela coisa dos terminais rodoviários. Nós tivemos aquela obra do centro que ela realmente impactou muito o comércio, as pessoas se sentiam desestimuladas e viam o centro por causa de locomoção, a obra, o transtorno que foi causado. E acabou que a gente não colheu frutos disso, porque houve problemas na tubulação, de dimensão. Então, nós tivemos ali um investimento, se eu não me engano, de mais de 30 e poucos milhões de reais nessa obra
com o objetivo da gente fazer com que o centro ele voltasse a ser um centro pulsante. Nós temos aí, a gente tem relatos na CDL, que esses dias eu vi um jornal lá na CDL, que a demanda de mais de 20 anos, com a gente querendo, né, trazer esse protagonismo para o centro da cidade, que não foi diferente do que está acontecendo em São Paulo, no Rio, né, como aqui em Campos, mas ações pontuais, elas são necessárias como manutenção, mas a gente acredita num projeto que já existe agora. Hoje existe um projeto do Retrofit e a gente pode dar celeridade a esse projeto uma vez que ele já está pronto, né? É claro também que quando a gente fala da Carjop, ele é muito pontual ao centro, a CDL fala de logística, então você fala de campos como todo, e a gente tem aí não só centros comerciais muito pulsantes, como o de Guarulhos, como o de Goitacazes, e outros centros comerciais. Houve o fortalecimento do comércio de bairro. A gente nós já vimos isso. Isso é muito claro. Muito claro. Muito claro. Você vai ver que os próprios bancos, quando eles se estabeleceram em Guarulhos, como Itaú e o Bradesco, quando eles foram lá para Goitacazes, como o Itaú e outros bancos, isso já aconteceu há mais de 15, 20 anos. Então, os próprios bancos já sinalizavam a massa, essa densidade demográfica, e que essas pessoas já encontravam no bairro todas as suas necessidades ali atendidas. Então, é legítimo o fortalecimento do centro. Inclusive, o centro, naquela época da Lava Jato e da pandemia, os bairros e o comércio de bairro absorveu muita mão de obra que o centro, naquela época, que ele perdeu um pouco o protagonismo, o comércio de bairro absorveu essa mão de obra. Então, houve uma distribuição, é tudo legítimo, mas a gente acredita que o nosso centro ele pode se tornar um centro cultural, um centro boêmico, né? Boêmio. A vinda de moradia para o centro da cidade vai fortalecer o comércio, como a padaria, o hortifruti, o açougue, enfim. Mas isso a gente se coloca à disposição para discutir isso agora, em outras pautas, né? À disposição aí do Grupo Folha. Amanhã no Interação... Temos interação amanhã. Temos interação, vamos com os empresários, né? Igor Franco e Cristiano Abreu Barbosa, vamos falar muito sobre esse ponto. Perfeito. Essa faceta. Isso aí. Mas eu queria que você relembrasse um pouco para o nosso ouvinte a história da ASIC. Quantos anos, quem foram os nomes que você destaca, que é chato dizer nomes porque você acaba esquecendo algum de importância, mas de qualquer forma, falar um pouquinho do histórico da ASIC. O prédio eu conheci, era lindo, lindo. Eu vi algumas no início da década de 70, exposições de pintura de arte no salão da frente. Existiam vernissagens ali culturais, né? Exatamente. E, inclusive, vocês mantiveram os portões do primeiro prédio da ASIC no nosso auditório. No auditório. Que é uma coisa muito bacana, você manter a história olhando para frente, mas sabendo valorizar o passado. Sim. Olha, nós tivemos ali... Obrigado, porque você me deixou mais à vontade em falar nomes dos nossos presidentes, mas eu falo... a ASIC ela é uma instituição centenária, começou em 1891. Ela foi fundada pelo Francisco José Rodrigues, que acordou no mês de agosto, já com todo o escopo constituído, para gerar a associação comercial. Hoje, no estado do Rio, nós somos a segunda associação mais antiga do estado do Rio de Janeiro. Estamos ali atrás da nossa associação comercial e industrial do Rio de Janeiro, né, que é a Casa de Mauá, que já tem duas centenárias, tem mais de 200 anos. E a ASIC, ela seguiu aquele caminho que era muito necessário aqui para Campos, em vista do que Campos estava se tornando para o cenário econômico nacional, como a cana-de-açúcar, enfim. Então, ela começou em 1891, nós completamos agora, na sexta-feira, dia 9, 183 anos de existência. E quando eu convido quem está nos ouvindo, a ASIC ela tem ali uma história para o município. Então, a gente vai deixar a ASIC de portas abertas para que as pessoas conheçam um pouco dessa história que está registrada no nosso, hoje, mesmo não tendo mais a sede que você conheceu, não tive essa oportunidade de conhecer a sede da ASIC,
e ali foi substituído aquela sede por um prédio. E essa história, Marcos, se você for no uma site, negociação interessante, né? Foi do prédio Ninho das Águias. Na nossa história, existiam ali informações de que, mesmo sendo uma casa antiga, ela não tinha todos os requisitos, isso está no site da SIC, para ser considerada ali um patrimônio histórico, porque ela precisava de algumas coisas que ela tinha perdido no decorrer das atualizações. Então foi uma negociação onde que cederam o terreno para a construção daquele prédio que hoje você conhece, né? Ele é bem imponente, você chega lá, o edifício Ninho das Águias. Foi no final dos anos 70, né? No final dos anos 70, tem toda uma história ali, e eu convido quem está nos ouvindo, né, o nosso ouvinte, para que ele vá no site da SIC, acicampus.org.br, e tenha lá e tem a opção, olha, história, ele tem toda uma história, um relato bem breve da história. Quando você visita a SIC, você tem ali, além de você ver as portas do primeiro prédio que nós mantivemos, você também tem na sala da diretoria, na sala de reunião de diretoria, uma mesa que também acompanha um pouco dessa história, dessa sala, dessa casa, e que nós preservamos isso. Eu vou aproveitar aqui e dar um spoiler também. Nós temos nossa historiadora aqui conhecida do Arquivo Público Municipal, a Rafaela, e nós convidamos, a gente já está tricotando, eu e a Rafaela ali, já desenhando e namorando, a gente trazer essa história da SIC e deixar isso lá, para que todas as pessoas que forem visitar a SIC tenham exatamente essa vernissagem que você teve na casa, de toda a história. Eu e a Rafaela, a gente já trocou algumas informações, localizamos notas fiscais de 1.700 até 1.900, notas fiscais emitidas. E naquela época, até de 1.900, Campos já tinha 16 mil empresas registradas aqui no município. Então, olha só, a gente está falando de 1.900 e já existiam 17 mil empresas registradas em Campos, não só do comércio, mas de vários segmentos. Então, hoje, Campos tem 44 mil empresas. Então, olha só como é que... e 16 mil do comércio varejista, tá? Que é uma coisa que o Sindivarejo cuida, junto com as outras... Mas esses 44 entram em empresas de prestação de serviço? Entra o guarda-chuva da SIC, entra indústria, comércio, serviço, entra indústria, comércio, serviços, turismo, vai entrar também construção civil, que não é o escopo da SIC, tá? Essas 44 mil empresas pegam esse guarda-chuva aí. Marcos, eu queria aproveitar e complementar uma outra entidade que também faz parte do escopo das instituições. Eu ia falar sobre isso. A AIC, que é a Associação das Indústrias da CODIM, enquanto entidades, né? Então nós temos a Associação Comercial, a Associação Comercial da Indústria da CODIM, que é o Ramon, que está à frente hoje, né? A CDL e a Carjopa. Claro que nós temos as outras instituições que são federativas, ou são os conselhos, como a Firjan, né, como a Fundenor, que eu também faço parte lá do conselho, que são as fundações ou as federações, que também são co-irmãs da SIC, mas têm uma representatividade regional, como a FACERJ, que hoje estou tendo a oportunidade de estar na vice-presidência, que é a FACERJ, né? Hoje eu estou o vice-presidente regional norte fluminense da FACERJ, e é um caminho natural, porque normalmente a FACERJ ela é composta pelos presidentes das associações comerciais. Então, nós tivemos o grato convite de recebermos o convite do nosso presidente Robson Carneiro, hoje presidente da FACERJ. E o que é a FACERJ? A FACERJ é a Federação das Associações Comerciais. Todas as associações comerciais do estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios, nós temos 45 associações comerciais estabelecidas, e quem cuida das associações comerciais no estado do Rio de Janeiro é a nossa federação, que é a FACERJ. Então, nós conseguimos trazer hoje uma cadeira importante, na verdade 2 cadeiras importantes, para a FACERJ, e isso vai trazer não só para Campos, mas para os 10 municípios que agora está sobre a minha responsabilidade, um protagonismo muito importante, porque vai trazer o olhar da federação para a nossa cidade, primeiro para Campos, mas também para todas as cidades aqui circunvizinhas. E quando eu falo 2 cadeiras, é porque o nosso ex-presidente, o Leonardo de Castro, que você conhece, sim, hoje ele claro, faz parte do Conselho Fiscal da FACERJ,
e eu recebi aí o grato convite da nossa federação para estar como vice-presidente regional. Isso foi muito interessante, porque o nosso presidente, o Robson Carneiro, também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. E eu estou dividindo esse espaço com o nosso amigo do SEBRAE, que é o Guilherme Resch, outra instituição muito importante para qualquer município. Então, eu e o Guilherme já estamos desenhando projetos regionais, temos hoje o mesmo presidente. Então, essa proximidade da FACERJ, nós temos hoje o mesmo presidente da FACERJ, sendo o mesmo presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Marcos, mas chancelou esse momento, né? Então, nós estamos vendo hoje que a SIC está num momento muito oportuno, assim, mas de muita capilaridade, não só municipal, Marcos, mas estadual, nacional, e nós já estamos desenhando assim políticas até internacionais em relação à Associação Comercial de Campos. E nós vimos, Marcos, que a SIC ela tem essa capilaridade. Nós representamos, enquanto associação comercial, o município que representa a Bacia de Campos. Nós temos o protagonismo de São João da Barra pela região portuária, mas a associação do nome Bacia de Campos com o município de Campos, e por nós temos aqui a maior cidade do interior do estado do Rio, com toda uma estrutura de faculdades, colégio, mercados, uma estrutura de comércio, de indústria, de serviços muito bem estabelecida, acaba que Campos acaba sendo o protagonista dessa região. Então, e os olhos do mundo estão para o Porto do Açu, estão para todo esse modal que vai vir para o nosso município. Nós temos duas pautas importantes, Marcos, que eu faço questão da gente falar hoje, amanhã no teu programa, que é o descomissionamento da Bacia de Campos e o desmantelamento da Bacia de Campos, mas isso é um outro assunto. Então, voltando, nós temos hoje um cenário muito propositivo, muito positivo, e o nosso objetivo nessa gestão agora é construir essas pontes e levar a SIC para esse cenário nacional, internacional, que eu acredito muito que ela tem essa visibilidade. Bom, são 7h29. Nós vamos fazer, Maurício, um pequeno intervalo. Uma pausa para o café. É uma pausa para o café. Mas eu gostaria de, quando nós voltássemos, agora, logo depois desse intervalo comercial, falar um pouquinho, porque você ainda acumula a função de presidente do Sindivarejo. Perfeito. Até dezembro, se não me engano. Até dezembro. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância do Sindivarejo, né? E a conexão que existe exatamente com as co-irmãs. Perfeito. Vamos pro café. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Folha no Ar. Minuto Nauta XP.